Senhores deputados, recebo essa missão do presidente Rodrigo Maia de relatar aqui no plenário o projeto de lei 9.086, de autoria do deputado Evandro Gussi, que trata sobre a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio e da outras providências. Vamos à leitura do relatório. O objetivo do projeto de lei que vem a exame é o de estabelecer a Política Nacional de Biocombustíveis, o RenovaBio, a fim de permitir ao país a ampliação da participação dos biocombustíveis em nossa matriz energética nacional, com oferecimento de energia a partir de fontes renováveis, de forma sustentável, eficiente, competitiva e segura. E, além disso, criar meios para que o Brasil possa cumprir as metas de redução de emissões de gases causadores de efeito estufa, que se comprometeu a atingir em acordos internacionais firmados pelo país. Justifica o autor sua proposição argumentando que, apesar de ser o Brasil o segundo maior produtor mundial de biocombustíveis, e de haver um considerável potencial para o aumento de seu uso, ainda não existem bases firmes para a expansão do uso e o desenvolvimento sustentável da produção de biocombustíveis em nosso país. Assim, segundo o nobre autor, torna-se urgente o estabelecimento de regras que confiaram previsibilidade e, ao mesmo tempo, induzam investimentos privados na direção do aumento de eficiência na produção e no uso de biocombustíveis, o que poderia ocorrer sem o recurso ao estabelecimento de subsídios e sem a criação ou majoração de tributos, bastando que se reconheça a capacidade de cada biocombustível promover a continuada descarbonização de nossa matriz energética. Cabe-nos agora, por designação do senhor presidente Rodrigo Maia, em nome das comissões, analisar quanto ao mérito e à constitucionalidade o projeto de lei ao qual, decorrido o prazo regimentalmente previsto, foram apresentadas 4 emendas de plenário. Vamos ao voto do relator. De fato, tem razão o nobre deputado Evandro Gussi em buscar, por meio da proposição apresentada, ampliar o uso de biocombustíveis em nosso país, pois apesar de estarmos entre os líderes mundiais no uso de biocombustíveis e das fontes renováveis de produção energética, os avanços conseguidos pelo Brasil ao longo dos anos têm sido ameaçados, nos últimos tempos, por uma política vacilante quanto ao estímulo do uso de biocombustíveis mais limpos e as fontes renováveis de produção de energia. Prova disso é que, no que tange aos ambiciosos compromissos de redução de emissões gasosas assumidas pelo Brasil no Acordo do Clima assinado em Paris, a redução até o ano de 2025 de 37% das emissões de gases de efeito estufa, em relação à base de 2005, essa meta, que estava bem próxima até o ano de 14, voltou a distanciar-se e as emissões desses gases causadores de efeito estufa voltaram a crescer em nosso país. Isso se deveu não apenas ao contínuo avanço do desmatamento, mas também pelo crescimento do uso de combustíveis fósseis derivados do petróleo. Para que se possa ter uma ideia da expressividade desse crescimento, basta nos salientar que nos 10 primeiros meses do corrente ano de 17, houve um crescimento de cerca de 1 bilhão de litros na importação de gasolina e cerca de 3 bilhões de litros de diesel em relação a todo o ano de 2016. Estamos importando
mais combustível fóssil para utilização em nossa matriz. Esse crescimento do uso desses combustíveis traz para nós terríveis consequências, pois o setor de transporte é responsável no Brasil, deputado Isalci, por 43% das emissões de gases causadores de efeito estufa, sendo praticamente o dobro da média mundial para esse setor, que é de 23%. O presente projeto de lei apresenta metas que, embora ambiciosas, são claras e bem definidas, e com o devido estímulo do setor governamental, através da implementação de uma política nacional bem definida no que diz respeito ao uso de biocombustíveis. Podem perfeitamente serem atingidas, recolocando o Brasil em posição de liderança no uso de biocombustíveis, de geração de energia limpa, de forma sustentável e contribuindo de maneira significativa para conseguir a adequada preservação do meio ambiente e da boa qualidade de vida do nosso povo brasileiro. Entretanto, a fim de aperfeiçoar ainda mais a redação desse importante projeto, bem como de compatibilizar os interesses e legítimas aspirações de todos os setores envolvidos na questão, vimos sugerir algumas emendas de forma a tornar sua compreensão mais clara e livre de ambiguidades que poderiam dificultar sua correta aplicação. Diante do exposto, senhor presidente, senhores deputados e senhoras deputadas, manifesto-me pela Comissão de Constituição e Justiça e Cidadania, pela constitucionalidade, juridicidade e boa técnica legislativa do projeto de lei número 9.086 de 2017 e seus apensados, pela Comissão de Finanças e Tributação, pela adequação orçamentária e financeira do projeto principal e de seus apensados. Em relação ao mérito, pela Comissão de Minas e Energia, pela aprovação do projeto de lei número 9.086 de 2017, do eminente deputado Evandro Gussi, com as emendas de número 1 a 11, e pela rejeição dos projetos de lei número 2.671 de 1989, 1096 de 1999, também pela rejeição do projeto 1741 de 1996, projeto de lei, só uma retificação, as nossas emendas de 1 a 12, e pela rejeição do projeto 1770 de 1999, 2447 de 2000, rejeição do projeto de lei 3.644 de 1997, rejeição ao projeto de lei 1.454 de 2007, o 4.113 de 89, o 4.742 de 94, o 5.403 de 90, o 1.060 de 1988, o projeto de lei 1.911 de 89, 2.413 também de 89, 2.615 também de 89, assim como o 3.211 do mesmo ano, e ainda o 3.387, 3.922, o 2.316 do ano 2003, 6.875 de 2010, 6.781 de 2006, 1.411 de 2007, 1.620 de 2007, 2.397 de 2011, 849 de 2011, 3.399
314 de 2012, 7.863 de 2017, 2.761 de 2008, 4.806 de 2009, 4.491 de 2008, 7.227 de 2010, 5.697 de 2013, 4.449 de 2016 e 7.003 de 2017. Esse é o voto do relator. Vou agora fazer a leitura das emendas que nós sugerimos para o aperfeiçoamento do projeto. Olá, meus amigos, sou Ronaldo Araújo e junto com a Democracia Cristã vamos trabalhar por um DF melhor, trabalhar pela verdade. O sol nasce para todos. Vivemos um caos no DF. Juntos com a Democracia Cristã poderemos construir uma sociedade livre, justa e solidária. Você, brasiliense de bem, que acredita em uma nova forma de fazer política, venha conhecer a Democracia Cristã. Chega dos mesmos partidos e políticos que colocaram nosso país no fundo do poço. Nós, da Democracia Cristã, queremos um novo Brasil, com respeito, honestidade e oportunidades para todos. Politicamente, Brasília pede socorro. Chega de ideias vencidas que não edificam e de tanto prosperar a corrupção. Para isso, vamos juntos lutar por um DF melhor. Você, brasiliense de bem, que acredita em uma nova forma de fazer política, venha conhecer a Democracia Cristã. Suprime-se o parágrafo único do artigo 6º do projeto de lei. A emenda de número 5. A emenda de número 5, senhor presidente, senhores deputados. Desse ao artigo 8º do projeto de lei a seguinte redação. O artigo 8º. O regulamento poderá autorizar a redução da meta individual do distribuidor de combustíveis nos seguintes casos. Inciso 1º, aquisição de biocombustíveis mediante b. contratos com produtores de biocombustíveis instalado nas áreas da Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste, a SUDENE, da Superintendência de Desenvolvimento da Amazônia, Sudã, e da Superintendência de Desenvolvimento do Centro-Oeste, SUDECO. Inciso 2º, aquisição de combustíveis fósseis de produtores instalados no país em função de sua redução de emissões de gases causadores de efeito estufa por unidade produtora, com base na avaliação do ciclo de vida em relação aos produtos importados. A emenda de número 6, desse ao parágrafo único do artigo 9º do projeto de lei a seguinte redação. Parágrafo único. A multa a que se refere o capto poderá variar, nos termos do regulamento, entre R$ 100 mil e R$ 50 milhões. A emenda de número 7. Desse ao artigo 15º do projeto de lei a seguinte redação. Artigo 15º. A negociação dos créditos de descarbonização será feita em mercados organizados, inclusive em leilões. A emenda
De número 8. Desse ao artigo 16 do projeto de lei a seguinte redação: o escriturador será o responsável pela manutenção do registro da cadeia de negócios ocorridos no período em que os títulos estiverem registrados. A emenda 9. Desse ao artigo 17 do projeto de lei a seguinte redação: regulamento disporá sobre a emissão, o vencimento, a distribuição, a intermediação, a custódia, a negociação e demais aspectos relacionados aos créditos de descarbonização. A emenda número 10. Desse ao artigo 27 do projeto de lei a seguinte redação: artigo 27º. As metas compulsórias a que se refere o artigo 6º desta lei entrarão em vigor em 180 dias contados a partir de sua sanção, e as metas a que se refere o artigo 11º desta lei entrarão em vigor 18 meses após a entrada em vigor das metas previstas no artigo 6º dessa lei. A emenda de número 11, desse ao artigo 28, inclusive a emenda de relator de plenário, melhor dizendo, do deputado Carlos Zaratini, é contemplada nessa emenda. Desse ao artigo 28 do projeto de lei a seguinte redação: artigo 2º. Na comercialização do biodiesel por meio de leilões públicos, serão estabelecidos mecanismos e metas para assegurar a participação prioritária de produtores de biodiesel de pequeno porte. E a última emenda apresentada por este relator, a emenda de número 12, inclua-se no artigo 31 do projeto de lei o seguinte parágrafo único: será de até 20% sobre o valor da nota de eficiência energética ambiental mencionada no caput, o valor do bônus previsto neste artigo. Portanto, senhor presidente e senhores deputados, senhoras deputadas, nosso parecer pela comissão especial vem a esse plenário fazer um apelo a todos os nobres deputados que na semana passada votaram a urgência, praticamente a unanimidade dessa casa, todos conscientes da importância de ampliarmos a utilização de combustíveis limpos e renováveis. Vamos aumentar a nossa eficiência energética, garantir o nosso abastecimento, já que esse ano de 17, inclusive, aumentamos de maneira significativa a importação de combustíveis fósseis. Vamos estimular a produção do etanol, do biodiesel, dos combustíveis limpos que possam tornar o Brasil sustentável e honrar com o mundo o acordo do clima que foi firmado pelo nosso país. Diante do exposto, agradeço e faço um apelo para que todos possamos aprovar com ampla maioria de votos esse projeto de lei, que é um marco que vai, sem dúvida alguma, trazer um grande benefício ambiental, econômico e social, que teve na construção a participação do setor sucroenergético, do setor de biocombustíveis, teve o Ministério de Minas e Energia, o Ministério da Agricultura, o Ministério do Meio Ambiente, todos imbuídos no mesmo objetivo: tornar o Brasil mais eficiente, de uma matriz energética mais limpa e sustentável.